Olá, está começando a partir de agora o Câmara Entrevista, este que é um espaço aqui junto ao canal 18.2 da TV Aberta para tratar das questões pertinentes ao funcionamento do Legislativo e também, obviamente, em outros momentos nós observamos questões fora da Casa Legislativa. Recebendo aqui o Procurador Legislativo Lucas Sacol. Muito obrigado, procurador, para tratarmos de uma pauta bem específica que são as questões referentes ao funcionamento legislativo, às tramitações. Sabemos que há todo um arcabouço jurídico junto às decisões da Casa, da gestão. Desejar, procurador, agradecemos o tempo que o senhor disponibiliza a nós aqui da TV Câmara e também ao público que nos acompanha pelo 18.2 e YouTube TV Câmara Santa Maria. De largada, procurador, vamos dar início a essa nossa conversa com uma abordagem referente ao que muitas vezes são os carros-chefe dos vereadores, que são os projetos de lei. O que são os projetos de lei e quem pode propô-los? Muito obrigado, mais uma vez, bem-vindo. Marcelo, agradeço a oportunidade da gente estar conversando, né? Saudar a você, a toda a equipe, aos telespectadores também que estão assistindo esse programa, porque é justamente o momento, né, da gente dialogar, da gente transmitir muitas vezes as informações de uma forma que a sociedade possa entender e possa também acompanhar e fiscalizar a atividade do Poder Legislativo. Marcelo, em relação, então, à sua primeira pergunta, o que é um projeto de lei, né? E é muito pertinente, porque às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas como é que isso eu tenho que fazer? Como é que isso eu tenho que deixar de fazer? Por que eu estou sendo multado? Por que eu estou sendo penalizado? O projeto de lei nada mais é do que a transformação da vontade da sociedade, da população, de que algo venha a ser disciplinado. Né? Então, por exemplo, se lá na comunidade, lá no bairro X, existe uma situação que é vivenciada por outras comunidades relacionada ao barulho, por exemplo. Tá? A comunidade ela vai fazer reclamações, ela vai fazer sugestões, reivindicações, e o Poder Legislativo, analisando a situação posta, analisando aquele caso que está sendo enfrentado pela sociedade, ele pode, então, transformar aquela situação em uma norma, regulamentar um assunto, disciplinar ele, de tal maneira que toda a sociedade de Santa Maria venha a ser, então, obrigada, né, a observar, a seguir aquela normatização. Então, um projeto de lei nada mais é do que isso, do que a vontade da sociedade transformada numa norma que vai ser aplicada à coletividade. Avançando, a sociedade, de forma geral, ela pode sugerir legislações? De que forma se dá isso? Ela pode, assim como deve, né? A gente sempre pondera de que, por vezes, existem experiências, existem situações que não são verificadas de pronto pelo legislativo, pelo legislador, e a sociedade que está lá na ponta, que é o destinatário final, digamos assim, da atividade da Câmara, ela pode manifestar junto a qualquer vereador ou vereadora da casa alguma ideia, alguma sugestão, pode encaminhar lá através dos canais de contato, dos gabinetes parlamentares. Então, existem essas ferramentas de participação social, através das comissões permanentes da casa também, né? E é evidente que existe um instrumento previsto na própria Constituição e na nossa lei orgânica, que é o projeto de lei de iniciativa popular. Entretanto, até acho que nem vamos entrar na questão de requisitos, ele é um instrumento muito distante da realidade, tanto que nem a nível de Brasil a gente tem aí, né, exemplos práticos. Então, a sociedade pode e deve, sim, através do seu vereador, da sua vereadora, de qualquer um dos 21 parlamentares e das comissões da casa, encaminhar aquelas ideias e experiências que julgarem pertinentes para que elas possam ser avaliadas do ponto de vista jurídico e de mérito depois por toda a coletividade. É muito comum quem acompanha as sessões plenárias, tanto pelo 18.2, pelo YouTube, que durante o transcorrer das sessões, os vereadores apresentam projeto de lei complementar, e também há essas diferenciações que muitas vezes passam batido que o público não entende. Queria que o senhor também explicasse dessa forma didática as diferenciações de um projeto de lei para um projeto de lei complementar. A diferenciação básica, tá, além da questão de tramitação, né, que exige um quórum diferenciado para um projeto de lei ordinária, que é a maioria dos presentes, estando ali ele vai ser aprovado, e o projeto de lei complementar ele exige a maioria do número de cadeiras da casa mais um, 50% mais um. Mas na parte, digamos assim, para a sociedade ter o entendimento, a diferença é o quê? O projeto de lei complementar,
e ele aborda matérias específicas, ou seja, códigos, o nosso código de posturas, aquilo que a gente pode ou não fazer no âmbito de cidade, o nosso código de obras e edificações, o nosso plano diretor. Então, aquelas matérias de alta indagação e complexidade, elas devem ser objeto de lei complementar. Isso vem regulamentado na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno. Então, aquelas matérias de maior impacto para a sociedade, elas vêm através de um projeto de lei complementar que vai exigir uma tramitação diferenciada, tá? Tanto do quórum, como eu acabei de falar, quando ela for deliberada em plenário, como também na análise, porque ela vai passar por uma comissão especial, ou seja, específica, que vai fazer uma análise detalhada das questões legais e das questões de mérito, vai ser feita uma audiência pública, vai ser aberto um prazo regimental para emendas e sugestões. Então, ela tem um rito diferenciado, porque é mais difícil? Sim, ele é um rito um pouco mais difícil, mas justamente pela sua natureza, são matérias que impactam em um maior volume a sociedade. Diferente do projeto de lei ordinário. O projeto de lei ordinário ele é aquele que aborda matérias comuns do dia a dia, digamos assim, né? Então, quando você torna uma entidade de utilidade pública, quando você quer incluir uma data, uma atividade no calendário oficial, ou qualquer regramento relacionado ao município que não disponha dessas matérias específicas e que tenham um impacto maior e diferenciado na vida da sociedade. Procurador, tem uma outra situação que, eventualmente, nós também observamos que os vereadores apresentam um projeto sugestão, até porque o vereador ele não pode onerar, não pode criar nenhuma situação que demande ao executivo que traga algum gasto adicional. De que forma funciona também o funcionamento de um projeto sugestão? O projeto de sugestão, ele se traduz na indicação do vereador de determinada matéria que ele considera pertinente de ser regulamentada no âmbito do município, mas que ele não tenha iniciativa. O que é iniciativa? Iniciativa é aquela possibilidade do vereador propor ou do prefeito, né? A competência ela tem que ser do município, então ela é geral, mas a iniciativa ela é para deflagrar, para iniciar o processo legislativo ou do prefeito ou do vereador. Nesses casos, projeto de sugestão, o vereador, então, ele não tendo competência porque aborda a matéria, tanto de despesas, como você falou, ou altera a questão de servidores do município, ou também está intimamente ligado com a prestação do serviço público, gerando atribuições às secretarias, o vereador ele não pode iniciar o processo legislativo. O município ele pode legislar, município-cidade, digamos assim, mas compete exclusivamente a iniciativa ao chefe do executivo. Então, o vereador, ciente daquela demanda, entendendo a sua pertinência à coletividade, ele faz isso na forma de um projeto, só que não de lei e não complementar, não ordinário e não complementar. Faz como projeto de sugestão, encaminhando ao executivo, que no âmbito da sua discricionariedade vai avaliar se é de fato aquilo pertinente ou não para a administração do município e faz aí, se for o caso, o encaminhamento na forma do projeto, mas apresentado pelo prefeito municipal. Então é muito comum e a gente já viu vários projetos de sugestão serem transformados depois em projeto de lei pelo executivo, considerando justamente que, quando chega lá um projeto de sugestão e ele foi encaminhado pela casa, se tem um olhar da coletividade já, porque o vereador ele faz justamente essa representação. Então, é um instrumento muito importante para que pautas, muitas vezes, que não são vistas pela prefeitura, possam, né, chegar ao conhecimento, ter uma provocação oficial e o acompanhamento do próprio parlamentar, que é o autor. Nós temos também, procurador, um expediente que é muito utilizado junto à Casa Legislativa pelos parlamentares, que são as moções. Sabemos que são várias frentes no sentido de contemplar setores produtivos, setores representativos. As moções também são espaço de reconhecimento junto àqueles atores da sociedade com alguma entrega. Queria que o senhor falasse sobre o papel da moção e também pontuar algumas moções que sabemos que recorrentemente elas têm um espaço aqui na casa. A moção, ela, traduzindo assim de uma forma muito clara, ela nada mais é do que a manifestação oficial do Poder Legislativo. Então, ela tem uma relevância extrema, porque você pensa assim, o Poder Legislativo é um dos 3 poderes constituídos manifestando-se a respeito de algo, seja congratulando, parabenizando, externando, né, uma manifestação positiva relacionada a um fato, venha a ser repudiando, né, ou seja, a Câmara de Santa Maria, a representação do povo de Santa Maria,
repudia determinado ato, determinada lei, determinada situação. Então, isso tem uma relevância muito grande, né? Assim como outras espécies que não são tão comuns, mas que a gente tem, como a moção de apelo também, né? Que pode acontecer. Então, assim, Marcelo, para a sociedade entender, muitas vezes as pessoas dizem assim, mais uma moção. Não, a moção ela tem uma natureza muito pertinente, muito relevante, porque ela manifesta, volto a dizer, a vontade da Câmara de Santa Maria. Quem é a Câmara de Santa Maria é a representação de toda a sociedade. Então, no momento em que é aprovada uma moção, por exemplo, que vai ser encaminhada lá para o Senado Federal, lá para a Presidência da República, ou para o Governo do Estado, para a Prefeitura, vai chegar um documento que a Câmara de Santa Maria, através do seu plenário, ou seja, através da sua maioria ou da sua totalidade, né, dos votos, aprovou uma manifestação apoiando, repudiando, apelando, enfim, sobre determinado assunto. Então, é um expediente que exige uma responsabilidade do seu proponente, por certo, né? Porque ele não vai sair em nome do vereador. O vereador, ele dá a ideia, ele faz a proposição, mas no momento em que ela sai em nome de todo o parlamento. Então, por isso que ela tem muitas vezes essas discussões que são acompanhadas longas, porque quando você vai deliberar esse assunto, ele tem que justamente ser sopesado, os prós e os contras, porque sai a imagem e a nomenclatura de todo o poder e não só do vereador que foi o autor dessa ideia. Procurador, estamos no segundo semestre com as atividades no Legislativo retomadas, mas é uma questão que perpassa o ano, que sabemos, por óbvio, o número de parlamentares na Casa é de 21, mas nós temos um número mínimo necessário para dar início à sessão, que eu queria que o senhor explicasse também para o público que nos acompanha, e se esse número mínimo também é o mesmo para as eventuais deliberações em plenário. Existe uma diferença, Marcelo, né, começando já pelo fim, de que nem todas as deliberações elas exigem um quórum diferenciado, né? O número mínimo de vereadores para que a sessão ela possa iniciar, mas sem a fase deliberativa da ordem do dia, sendo de 7 parlamentares, né? Que é o número mínimo de pessoas que tem que estar ali para a sessão poder, aquela fase inicial que a comunidade está acostumada a acompanhar. E aí depois sim, quando ela for, né, para a fase deliberativa, a gente tem que ter a metade mais um, né, do número de parlamentares, ressalvado que, se estiver figurando na ordem do dia determinadas matérias, podem exigir um quórum ainda maior. Por exemplo, se você vai deliberar ou tem na pauta uma emenda à lei orgânica, vai exigir um quórum superior para poder fazer essa deliberação. Então, parece um protocolo, mas não é. Se a gente não cumprir, não observar aquele regramento relativo ao quórum, a sessão lá não pode iniciar, ou o projeto que for deliberado de forma errada, ele vai poder ser questionado e passar pelo crivo de uma nulidade, uma inconstitucionalidade. Então, é importante, né, sempre, às vezes, também explicar, a sessão ela acaba atrasando, ou, enfim, tem alguma situação, porque justamente precisa ter aquele número mínimo, senão ela não pode ser iniciada, não pode ser mantida, assim como no período das comunicações, no grande expediente, que é após a ordem do dia, se não tiver aquele número mínimo de parlamentares, a sessão não pode continuar ali ativa, não pode estar acontecendo, mesmo que não tenha nada sendo deliberado. Então, esse é um detalhe bem pertinente e que a gente tem que ficar atento ali durante o andamento para alertar e assessorar o presidente e a mesa diretora. Temos também, procurador, um expediente muito utilizado e que reforça não só a expressão, mas ele consolida o fato de o Legislativo ser a Casa do Povo, que é a Tribuna Livre. Nós temos, então, este espaço à sociedade, instituições, organizações. Queria que o senhor falasse sobre essa questão, porque, diferentemente de outras esferas públicas, aqui o Legislativo ele oportuniza, durante um determinado prazo de tempo, para que pessoas, instituições se manifestem, claro, apresentando previamente uma pauta, uma inscrição a todo um rito, mas que ele, digamos, ele é fácil de ser cumprido, então a população pode vir à Casa do Povo e fazer uso da tribuna. Exatamente. E esse rito, Marcelo, ele é de organização, ele não é para dificultar, até porque o que ocorre? Porque existe uma organização. É uma tribuna livre, né, por sessão, e existe um número imenso de entidades. Então, se não ocorrer uma organização
Daqui a um pouco a gente vai ter, e já aconteceu, várias entidades querendo aquela mesma data. Então, existe essa organização por parte da legislativa para que isso possa ocorrer da melhor forma. A Tribuna Livre ela é um instrumento muito importante, né? Porque o que ela viabiliza? Que as entidades representativas, entidades civis, a sociedade civil, possa vir até a Câmara, possa vir até o plenário, né? E expor perante a todos os representantes da sociedade e perante a própria comunidade, através da TV Câmara e os demais canais de transmissão, situações, né? Sejam pleitos, sejam reclamações, pedidos, denúncias, enfim, é o momento que se tem de abrir para aquela entidade, para aquelas representações que ele vem, expor fatos, né? E a gente já viu em uso de Tribuna Livre resultados muito importantes, né? Por exemplo, vinha ali a representação de determinado segmento voltado à saúde, aí a sessão ser suspensa porque existia uma pauta extremamente relevante e o legislativo ali naquele momento, durante a sessão suspensa, intermediar com outros órgãos o encaminhamento e sair com a solução. Então, a Tribuna Livre ela deve cada vez mais ser difundida e oportunizado para quem tiver interesse possa vir, né, e utilizar desse espaço e, a partir disso, contribuir para as ações do Legislativo e a melhoria, principalmente, da cidade, porque trazendo aquelas informações, trazendo aquelas angústias, aquelas demandas, ou até mesmo prestando contas de algo que, olha, estava ruim, melhorou, né? Isso ajuda muito no aprimoramento das atividades e, sobretudo, da cidadania. Procurador, tem uma outra situação, falamos sobre as moções, que são também expedientes, né, em que a população, as instituições são, daqui a pouco, tanto enaltecidas, quanto daqui a pouco questionadas, ou até mesmo repudiadas, né, frente à manifestação do parlamento como um todo. Mas nós temos uma outra situação extremamente importante, que são as sessões solenes, que são espaços em que o Legislativo, por meio de seus 21 parlamentares, pontua organizações, pessoas, enfim, com entregas. Queria que o senhor também explicasse o funcionamento e a importância das sessões solenes. As sessões solenes, elas se traduzem, na minha percepção, e nós conversávamos esses dias a respeito disso, em um momento de que o Legislativo, ele simbolicamente, né, ele homenageia, faz situações de que reconhece, né, de forma institucional, entidades, pessoas e feitos, né? Muitas vezes situações que são postas e ali, então, através de um regramento, porque toda sessão solene ela passa por um regramento numa lei municipal, ou seja, qual o nome daquela sessão, daquele troféu, daquela homenagem, o que ela vai fazer, a quem se destina, de que maneira aquelas pessoas são escolhidas. Então, para a sociedade saber, não é assim o vereador chegou e vai homenagear A ou B. Não. A sessão solene, para ela acontecer, antes de tudo, tem que haver um projeto de lei para propor aquela ideia. Esse projeto vai seguir toda a sua tramitação. Se aprovado pelo plenário, esse regramento dessa sessão solene, posteriormente à escolha dos envolvidos, muitas vezes, a esmagadora maioria das vezes, as indicações elas vêm de fora. Então, são conselhos municipais, são entidades, universidades, escolas que fazem as indicações. E depois, esses nomes eles passam pelo referendo, não é de um ou outro vereador, é dos 21 vereadores, né, seguindo critérios que venham estabelecidos ali dentro deste regramento, deste arcabouço, e aí, então, vai ser feita essa homenagem. Ela difere das moções, porque a moção ela é livre escolha do vereador. O vereador ele entende que é importante homenagear, repudiar ou apelar ou se solidarizar em relação a um ato ou uma pessoa ou uma entidade e assim o faz. A sessão solene não, a sessão solene é a manifestação institucional do Legislativo. Então você tem, por exemplo, a sessão dos títulos de benemerência, você tem sessões que vão homenagear policiais militares, policiais civis que se destacarem no desempenho das suas atividades, sessão solene lá no meio ambiente, na Semana do Meio Ambiente, no mês do meio ambiente, que vai homenagear determinadas iniciativas voltadas a essa situação. Então, existe, volto a dizer e frisar, uma diferença bastante considerável, porque a sessão solene ela é um espaço institucional que o parlamento está referenciando e fazendo uma distinção relacionada a um assunto, a uma pessoa, a uma entidade,
de forma institucional e de forma permanente. Então, a cada 2 anos ou a cada ano, depende do regramento da sessão solene, aquela homenagem ela vai ser prestada. O senhor falou em espaço institucional. Nós temos também 2 expedientes ou 2 momentos, podemos assim dizer, em que a população, que a sociedade é demandada a se manifestar sobre algum tema, seja de autoria do Legislativo, do Executivo, algum tema palpitante, alguma pauta que esteja naquele momento esteja em discussão. No caso específico, falo aqui tanto da audiência pública quanto da reunião pública. Parece que são situações similares, mas elas têm uma diferenciação tanto no rito quanto também na própria proposta. Queria que o senhor também fizesse essa diferenciação. Marcelo, a audiência pública ela é um instrumento regimental, né, que prevê justamente e incentiva a ampla participação da sociedade para instrumentalizar um processo legislativo. Né? Então, por exemplo, você tem um projeto de lei complementar, você tem essa matéria que está sendo apreciada por uma comissão, e aí é feita, então, uma audiência pública, tem que ter um prazo mínimo de chamamento, um edital publicado nos veículos de imprensa, de comunicação, incentivando e oportunizando, né, que a sociedade tenha ciência prévia para poder participar e, a partir disso, então, encaminhar eventuais manifestações e sugestões. Então, a audiência pública ela tem esse rito regimental, esse regramento posto, considerando a sua finalidade, né, que é a participação popular na instrução e na construção de uma matéria, ou seja, de um projeto, de uma legislação, enfim, de algo que está em tramitação na casa. Diferente da reunião pública. A reunião pública ela é o quê? É o momento em que a casa, através das suas comissões, através dos seus grupos de trabalho, ela oportuniza que a sociedade participe sobre determinado tema. Por exemplo, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente identificou que tem uma demanda latente numa unidade de saúde da cidade da região oeste. Bom, a sociedade está se manifestando a respeito disso, tem muitas reclamações, muitas demandas. A comissão delibera que fará uma reunião pública para tratar sobre o serviço básico de saúde. Ou a Comissão de Direitos Humanos recebe alguma demanda relativa aos moradores de situação de rua. Daqui a um pouco, então, a comissão delibera e vai fazer uma reunião pública com a comunidade para ouvir a respeito desse assunto. E assim, inúmeras coisas. A gente já viu sobre transporte coletivo, coleta de lixo. Né? Então, a reunião pública, diferente da audiência, que está voltada a uma tramitação, a um processo legislativo, tem um rito diferenciado, a reunião pública é para tratar de um tema, é para tratar de algo que está sendo objeto, né, de preocupação, de análise ou de aperfeiçoamento pelo legislativo, e ela deve, então, ser realizada. E o que elas têm em comum, que eu sempre pondero quando participo? É o ponto alto, né, que efetiva a democracia. Por quê? Porque não adianta nada ter um projeto em tramitação em que pese, e volto a dizer, o parlamentar e o parlamento representarem a sociedade, mas se a sociedade não pode ser ouvida. Então, tanto na audiência pública, que é na construção da lei, como na reunião pública, que é o momento de colocar aquela angústia, de colocar aquela situação, a população ser ouvida oficialmente, ficar registrado em ata, ficar, né, toda a organização feita, ele é o momento mais importante. É o que, digamos, o alcance da finalidade do Poder Legislativo. Porque a Câmara, ela, como representante de toda Santa Maria, ela deve ouvi-la. E como ela ouve? Através de vários instrumentos. E a audiência pública e a reunião pública, na minha percepção, são os melhores e mais efetivos instrumentos de acesso da sociedade para que ela ocupe o seu espaço e, de fato, contribua para os serviços públicos, para as legislações, enfim, para a melhora da cidade. Procurador, dentro desses serviços, não digo serviços, dentro dessas ações que o senhor pontuou, o efeito prático de se ouvir a sociedade, seja por audiência pública, reunião pública, a gente percebe muito isso nas comissões permanentes, que são aqueles colegiados previstos dentro do regimento interno, que todo ano nós sabemos já, no começo da legislatura, a definição dos parlamentares. Queria que o senhor também permeasse essas comissões permanentes, a importância, a relevância delas. O senhor colocou o exemplo da saúde, que é um tema mais sensível a todos, mas as entregas que as
comissões permanentes fazem, no sentido, né, de trazer a população para dentro da casa aqui, seja plenário, plenarinho, enfim, as comissões permanentes, elas fazem esse mapeamento e vão atrás também das respostas. As comissões permanentes, elas justamente fazem um estudo e acompanhamento, né, especializado dos temas a que são designadas, né? Então, você tem ali os colegiados compostos, com exceção da Comissão de Orçamento e Finanças, que são 5 membros, mas compostos por 7 membros, que vai possibilitar a análise, a discussão, sim, de projetos de lei, né, mas também dos temas que são afetos a cada comissão. Então, esses grupos de trabalho, esses colegiados, eles têm uma importância muito grande no andamento da casa, quer seja na instrução dos processos legislativos, como eu mencionei, como também de acolher a sociedade. Porque como a sessão ela tem um rito próprio e ele deve ser seguido, é através das comissões, digamos assim, que é a porta de entrada da sociedade, né? Então, as reuniões elas são semanais, em dias e horários fixados, locais também conhecidos, aberta à população. Qualquer que seja a entidade ou o cidadão pode se dirigir a essas comissões, ao seu presidente, ao seu secretário, aos seus membros, para relatar um determinado assunto, trazer determinada demanda, né? E ali, então, se passam as discussões e os encaminhamentos dos temas mais diversos, na saúde, na educação, na parte de infraestrutura, de políticas públicas, no próprio orçamento, né? E a gente vê um trabalho muito interessante da Comissão de Orçamento e Finanças que desmistifica muitas vezes a dificuldade que é o orçamento do ponto de vista técnico para que a sociedade possa entender. Esse ano a gente acompanhou agora, recentemente, antes do recesso, o plano plurianual, né? A Comissão de Orçamento ela desmembrou em várias audiências públicas, em determinados horários, possibilitando que cada secretaria, cada tema viesse até a casa, colocasse, né, para a população entender ali, explicasse o seu plano, as suas previsões, e oportunizava que a própria sociedade fosse, não, isso aqui é algo que não é bom, isso aqui é algo que está faltando. Então, esse trabalho de diálogo com a sociedade, que é oportunizado pelas comissões, ele é muito importante de todas elas, porque, volto a dizer, não tem como um vereador também conseguir dar conta de todos os assuntos. Por isso que os colegiados, eles são específicos, são destinados a determinados temas, regulamentados no nosso regimento, e semanalmente oportunizam esse acompanhamento, recepcionam as pessoas, ou vão até mesmo, né, as demandas que são apresentadas. Então, eles têm essa ação muito proativa e que contribui para a efetividade das demandas da casa. Procurador, até mesmo como esses colegiados eles são para áreas específicas, nós temos também, eventualmente, aquelas questões pontuais que são, não digo sazonais, mas que surgem e que chegam até a casa. E aí muitas dessas questões, elas derivam para as comissões especiais, temporárias, enfim. Queria que também o senhor fizesse, né, essa distinção, porque são outros colegiados importantes, mas eles têm um nicho, eles são mais específicos, eles até mesmo têm um prazo, digamos, de validade, né, pré-determinado. Diferente das comissões permanentes, que definidas em regimento são compostas por 7 membros, com exceção da Comissão de Finanças, têm as suas atribuições gerais sobre os assuntos, né, a que se destinam. As comissões especiais elas são formadas, constituídas para um estudo especializado, específico e que demande, né, essa ação. Então, ela é composta por 3 membros. Tá? O seu proponente é membro nato da comissão e outros 2 são designados pelo plenário, respeitado, obviamente, a questão da proporcionalidade, enfim. E esse colegiado ele vai ter, então, a incumbência de dar andamento, fazer o estudo, cumprir diligências sobre aquele tema, aquele assunto em si. Então, por exemplo, a Comissão de Políticas Públicas da Casa, ela acompanha o tema transporte público, para a sociedade entender. Transporte público está dentro da alçada da Comissão de Serviços Públicos, Políticas Públicas. Mas nós temos na Casa uma comissão especial que acompanha a licitação do transporte público. Por quê? Porque é um tema especializado dentro do macro. Então, a comissão permanente, ela não consegue, ela não tem o alcance de ir lá na minúcia de um assunto. Ela trata o serviço como um geral. A Câmara,
os vereadores, entendendo a relevância, o interesse público envolvido em especializar-se num assunto, designou um colegiado para tratar especificamente da licitação. Então, esse é um exemplo para a sociedade entender de que as comissões especiais elas desempenham uma missão bem pertinente de fazer essa apuração, fazer esse acompanhamento, fazer essa análise dos assuntos a que se destinam e, a partir disso, entregar depois a todo o parlamento, né? Porque isso vai a plenário, esse relatório final, ele pode ter vários encaminhamentos, inclusive para uma comissão permanente continuar, né, a verificação daquilo que foi proposto. Então, essas comissões especiais elas se transformam em instrumento muito eficaz e muito subsidioso para o Poder Legislativo. E eles seguem esse rito também de prazo, podem fazer reuniões públicas, podem acolher, podem sair da sede para fazer as suas atividades, e isso é muito comum acontecer, né? E, ao fim, então, é feito esse relatório é lido em plenário e cientificado a todos os que forem envolvidos e, eventualmente, devam ter acesso a este documento, assim como a sociedade. Então, as comissões especiais cumprem, sim, essa missão relevante, né, de entregar para a casa e para a sociedade uma manifestação sobre um assunto mais detalhado, mais específico e necessário. Procurador, falamos sobre as comissões permanentes, o senhor explicou agora, então, as comissões especiais ou temporárias, e temos as frentes parlamentares. Até neste primeiro ano de legislatura se falou muito que houve um boom de frentes parlamentares, né? Esse também é um outro colegiado, mas as frentes parlamentares elas têm uma diferenciação das próprias comissões, sejam as permanentes ou as temporárias. As frentes parlamentares, elas são manifestações políticas, digamos assim, sobre determinados assuntos. Tanto que, para a sua constituição, é necessário, né, o pluri, o vários, né, vários partidos, composições de bancadas ali. As comissões especiais e as permanentes, elas tratam, como eu disse, de matérias, analisar matérias, que são projetos, como também estudos, né? As frentes parlamentares elas não têm esse condão. Então, a finalidade delas é justamente o quê? Ir atrás, ir em busca, apoiar, manifestar-se, unir-se a determinada pauta, a determinado pleito da sociedade, né? Então, você tem lá a frente parlamentar tradicionalista. É a frente parlamentar que vai participar, vai incentivar, vai mostrar os eventos, vai buscar apoios, né? Você tem a frente parlamentar em defesa do interior, que vai lá apresentar situações, vai lá ouvir a sociedade, vai lá fazer uma manifestação, vai ajudar a desempenhar alguma atividade, enfim. Então, a frente parlamentar ela tem um viés muito diferente das comissões, porque as comissões, regimentalmente, elas têm um caráter instrutório, de estudo, de encaminhamento de matérias, enquanto a frente parlamentar ela é uma ação mais política e também importante, né? Porque, considerando que são várias lideranças de diferentes segmentos e visões políticas, né, ela vai tratar daquele tema ali para apoiar, para ajudar, enfim, para representar e trazer isso para dentro do Poder Legislativo também. Perfeito. Nós tivemos hoje aqui no Câmara Entrevista o procurador jurídico legislativo Lucas Sacol, que trouxe de forma muito didática, exemplificou o funcionamento da Casa Legislativa, tanto quanto as questões processuais, o andamento também de muitas das pautas que chegam de forma geral junto à Casa Legislativa, junto ao próprio Parlamento. Procurador, mais uma vez, obrigado pelo tempo que o senhor disponibiliza a nós. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Nós que estamos no serviço público, né, a gente tem que servir ao público, né? Então, é um dever nosso sermos transparentes e, sobretudo, a gente poder ter uma linguagem acessível para que a sociedade entenda, porque realmente são situações, às vezes, que geram dúvidas e no momento que a gente está numa sociedade de muita informação, de informatização, mais do que nunca a gente deve ter essa transparência, ter um diálogo muito franco e prestar contas e explicar do funcionamento legislativo e também já convidar a sociedade, né, instigar que agora, nesse segundo semestre que está a iniciar legislativo, a gente possa ter o acompanhamento e a efetiva participação da sociedade de Santa Maria no desempenho das atividades da Câmara.
Certamente, nosso agradecimento ao procurador jurídico Lucas Sacol, aqui junto ao Câmara Entrevista, no canal 18.2 da TV Aberta. Você acompanha não só este programa com o procurador jurídico Lucas Sacol, também no YouTube TV Câmara Santa Maria, onde temos lá toda a playlist das gravações do Câmara Entrevista, do Retrato Público, toda a produção do jornalismo da TV Câmara Santa Maria, a tela da cidadania.